Olá, hoje a gente vai aprender a fazer uma estampa muito legal e eu vou usar essas cores, então acompanha comigo. Depois de você deixar elas quadradinhas, você vai poder cortar ao meio em formato de triângulo e coloca essas duas partes unidas uma a uma. E faça o mesmo também com as cores. A gente depois vai unir elas, passar na máquina e começar a fazer as nossas estampas. Então vamos lá. Então agora aqui, só para você ter uma ideia, você vai colocar nessa posição e vai deixar realmente essa rebarba. Esses biquinhos você deixa ele, não tem problema, tá? Deixa essa rebarba e a gente vai tirar agora as rebarbas de cada cor e do branco também. Agora, dando uma pinçada, a gente faz isso para que una as duas partes, né? Você pode passar o rolinho para unir também, ou você pode pinçar com a mão, mas de toda forma a gente vai passar o rolinho também aqui. Então vamos lá, passando o rolinho, a gente vai esticar um pouquinho para poder passar na máquina. Então a gente faz isso para poder ele dar uma esticadinha, né? E a gente vai dobrar assim, colocar na máquina nessa posição, tá? As duas cores tem que estar na máquina nessa posição. Depois de passado na máquina, ela fica com esse gradiente ou degradê. A gente dobra, ajusta. Sempre que passar na máquina vai sair sempre assim meio desregular, mas não tem problema, tá, gente? É só ajustar na mão, com delicadeza, com cuidadinho. Aos pouquinhos você vai conseguindo montar essa tirinha assim de degradê para poder passar na máquina novamente, só que agora em outra posição. Agora a gente vai deixar ela compridinha e a gente vai passar do branco para o mais escuro, para ir puxando o branco, o degradê ficar um pouco mais uniforme. Então, assim, passei na máquina 0 primeiro, você vê que já fica mais. Agora na máquina 2 e por fim na máquina 4. No número 4, tá? A numeração da máquina, ela tem essas numerações. Algumas máquinas trabalham ao contrário, quanto maior o número, mais grosso fica. A minha, quanto maior o número, mais fino fica. Agora com essa tira a gente enrola para a gente formar o nosso rolinho, que vai ser um degradê redondinho. Enrola até o final. Essa tira deve ficar aproximadamente com 1 metro de tamanho. Então, enroladinho, sempre apertando do meio para fora. Aperta no meio e puxa para fora, enrola para tirar o ar que tem dentro. E a gente vai fazer o mesmo processo com todas as cores. Sempre apertando do meio para fora, enrolando para ir ajustando todo o degradê dentro do rolinho. E aos pouquinhos ele vai se ajustando lá dentro. Bom, aqui esse ficou o nosso degradê desse tom. E os outros tons, você pode ver que alguns ficam mais centrados, outros mais distribuídos, não tem problema. No caso desse preto, ele ficou bem centrado branco e o cinza vai bem suave. Não tem problema, pode ficar mais degradê, menos degradê. Nesse caso aqui, a gente vai agora pegar essa metade e enrolar um pouquinho mais, puxar, na verdade a gente tá reduzindo, né? A gente vai cortar, que eu vou precisar de uma parte para poder fazer um acabamento central de cada um desses degradês que eu montei. Então vamos pegar agora esse tom de violeta. E ao cortar o meio, eu vou começar a colocar esse acabamento de dentro, vai ser o preto. Então, eu vou separar
um pedacinho de cada cor para fazer um trabalho que vai formar toda a composição depois. Então, vou cortar também agora esse arroxeado. Que na verdade a gente chama esse de violeta e chama o outro de lilás, né? O violeta e o lilás, eles têm às vezes uma certa confusão na definição dessas cores, mas isso é assunto para um outro tutorial que eu estou preparando em breve. Bom, aqui a gente então amassa bem direitinho, que caiba, o tamanho que caiba certinho no nosso rolinho, né? Então eu vou botar assim, ó, encontrando certinho de cima a baixo. E vou pegar a outra cor. Então fica metade violeta, metade lilás. E eu vou fazer isso nos dois rolinhos, porque por dois motivos que eu tô fazendo desse tamanho. Um, porque fica mais fácil de cortar, e outro porque a metade, ele vai ser exatamente igual, mas a metade eu vou usar para uma outra situação. Então, a metade eu uso para um tipo de técnica de estampa que eu vou fazer, e a outra metade eu vou deixar para uma outra estampa. No final do vídeo vocês vão entender melhor. Bom, agora eu vou fazer o mesmo com mais essas cores, o azul e o verde. Esse tom de verde é um neon, é um tom neon, tá? Agora, eu vou fazer uma outra arte, vamos colocar assim, nesse tom violeta. Corto em 4, vai ficar esses 4 pedacinhos. E vou pegar uma outra cor agora, que vai ser esse verde, e vou cortar também em 4. Eu vou fazer uma composição dessas duas cores para ficar bem contrastante. Então, eu vou juntar agora, refazer o rolinho, intercalando as cores. Também vão ficar dois rolinhos iguais, porque um eu vou usar, a metade eu vou usar em uma situação e a outra metade em outra situação, que você vai ver mais adiante. Dou uma ajustadinha para poder deixar eles bem unidos. E vou fazer a mesma coisa agora com o tom azul, a cor azul e a cor lilás. Prontinho. Agora eu vou cortar ao meio. Cada rolinho desse tem aproximadamente uns 5 centímetros de altura, tá? E vou unir uma parte à outra. Eu vou deixar esse de forma que o lilás e o roxo se encontrem. Agora eu vou fazer essa
junção para que eu possa formar um outro caninho. Com cuidado, vai puxando as arestas, que são as pontas, para se unirem. Agora a gente vai apertando para que ele fique meio que quadrado, né? Meio não, fica quadrado. Quadrado no sentido de as arestas estarem com os ângulos retos, né? Mas o caninho inteiro comprido. Então, deixo ele reservado. Agora, eu vou pegar um de cada desse que a gente já deixou separado, que eu vou fazer uma outra estampa com essas bases. Eu vou unir as costas do rolinho. E aqui eu vou deixar eu poderia colocar assim, mas eu acho que talvez vá interferir um pouco no desenho que eu pretendo fazer, que é que ele fique passando uma linha no meio, essa linha preta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora unir, só que eu vou deixar esse lado, o azul de um lado e o verde de outro lado. Se você perceber, no outro ficou o violeta com violeta e o lilás com lilás. Aqui eu já tô fazendo de uma forma que ele fique intercalado. Então, o azul encosta no verde e o verde encosta no azul na outra banda. E para completar esses espaços entre um e outro, a gente sempre coloca um enchimento, né? No caso aqui eu vou usar o branco. Então, a gente faz uma cobrinha. Usar essa plaquinha de acrílico é muito legal porque deixa o rolinho mais uniforme. Então, agora eu vou medir aqui o tamanho que eu preciso. Eu vou precisar de 4 partes, porque são esses 2 caninhos. Agora, para colocar ele bem encaixadinho, é bom dar uma apertadinha em uma das arestas, de forma que ele crie um certo biquinho, um ângulo mais fininho, para que ele entre nesse vão e não fique sobrando espaço. Tá vendo? A gente coloca bem assim, ó, para ele entrar bem direitinho. No outro também. Você veja que esse daqui, ele é azul com verde e as cores não se encontram, diferente desse outro, que o lilás e o roxo se encontram. Mais tarde, na variação da estampa, você vai entender melhor porque eu fiz assim. Eu quero que depois no desenho, uma parte em cima fique mais arroxeado, lilás, e embaixo ele tenha essa variação do azul e do verde.
Então agora é só deixar ele bem quadriculado, certinho, vai passando o rolinho. É sempre bom esse rolinho de diâmetro pequeno para não deformar muito. Então quando a gente usa esses caninhos que são menores, não vai fazer um caninho tão grande, é bom esses rolinhos menores também, para não deformar muito o desenho por dentro, não ter muita pressão e não deformar. Então você vai ajustando lado por lado para que ele fique bem certinho. O grande truque do millefiori é justamente você conseguir fazer com que dentro do caninho todo o desenho fique certinho. Então agora a gente vai juntar. Vamos ver a melhor posição para que essa parte do meio, essa parte preta do meio fique mais encaixadinha, dando a sensação de continuidade. Dá uma ajustada, vai sentindo na mão, né? O tanto que já tá unido, que tá certinho. Aí é do artista mesmo, né? De sentir os ajustes necessários. Essa outra parte que eu montei, a gente vai usar por cima. Agora vamos colocar uma base preta para dar um contraste, criar uma linha, né, do desenho. A gente tira as rebarbas para ficar bem certinho. Porque se ficar muito fora na hora que for fazer redução, ele vai deformando o desenho. Então é sempre bom deixar o máximo possível tudo certinho desde o começo para depois não ter problema. Vou colocar agora também uma base branca. O branco é sempre muito importante. Em todos os desenhos que eu vou fazer, colocar nem que seja uma coisinha ou outra de branco, num detalhezinho para dar uma luz. O branco é sempre importante para dar luz. Por mais que você esteja fazendo com cores escuras, você sempre é bom colocar um pouquinho de branco para dar uma determinada luz em determinado local. Aqui eu vou colocar também na outra parte o branco. Esse, no caso, essa estampa, ela tem bastante branco, né? Já deu para perceber. Então, ela é uma estampa que tem um colorido em degradê com tons pastéis. O pastel se deve justamente por conta do degradê com branco, que foi feito lá no comecinho. E aí, eu coloquei um acabamento branco em cima e embaixo e coloquei uma linha preta para dar um distanciamento nessa parte do desenho de cima. Agora eu vou colocar uma parte do nosso lilás nele completo, sem ser misturado com o degradê, sem estar o branco, ele tá o lilás sólido, né? E você pode usar as cores que você quiser. Essas eu achei interessante fazer uns tons mais alegres e ao mesmo tempo mais sutis, né? Com esses tons mais pastéis. Vou colocar agora o azul, que esse azul também é o azul sólido, não tá misturado com branco. Com o branco que eu digo no caso do degradê, né? Porque esse é um azul mais claro, obviamente, é uma tonalidade de azul mais claro, mas ele não está com degradê, ele tá no tom sólido que vem de fábrica. Tirar umas rebarbinhas.
E onde faltar aqui, pode completar com essas rebarbas. Se achar que ficou muito fora, pode colocar, não tem problema nenhum. Depois é só ajustar. Aqui eu completando um pouquinho, porque ficou faltando aqui esse espaço. Tem um cisquinho branco aqui, ó, que eu já vou tirar ele. Incomodando esse cisquinho. Pronto. Agora eu vou colocar o nosso tom violeta. Também não está com gradiente, também é a cor que vem de fábrica. Isso para criar contraste com o tom que tá pastel e o tom original. E agora o verde neon. Então, como você tá vendo, todas as cores que a gente usou nas composições todas dos gradientes e todas as caninhas que a gente fez, tô colocando uma linha de cada uma das cores. Colocando uma linha de cada uma das cores na sua composição sólida, sem ser o pastel. Uma ajustada. Então, você tem na parte de baixo os tons pastéis com o contraste preto, que tá em gradiente também. Tem uma linha branca e uma linha preta, e em cima tem uma linha branca com todas as cores que a gente utilizou para fazer os tons pastéis, né? Que são os gradientes. E agora, aquele caninho que a gente deixou reservado, eu vou fazer um ajuste nele para que ele possa encaixar na parte do meio desse nosso tijolinho. E é sempre importante utilizar a parte do meio onde tá certinho o desenho, né? Porque as bordas sempre fica faltando um pouquinho da cor, né? Então, a gente separa o meio para ficar bem certinho o desenho. Então, vou colocar agora nessa parte, no topo. Ainda fica um pouquinho grande, eu vou ajustar. A ideia aqui é formar um triângulo, né? A gente sempre no Millefiori tem essa base, né, triangular, que é onde a gente vai modificando depois e formando os nossos caleidoscópios. Agora aqui eu vou fazer essa cobrinha branca para ir preenchendo as laterais desse topo. Eu afino uma parte da aresta para poder encaixar melhor. Coloco dos dois lados. Vou tirar agora as rebarbas. Para ficar bem certinho. Lembrando que sempre quando você começa a fazer o teu caninho, o mais certinho possível que você for deixar desenho, é o mais certinho que depois também vai ficar
no produto final. Agora eu vou colocar um pouquinho de azul, fazer o mesmo processo que eu fiz com o branco, dar uma afinadinha numa das arestas, para criar um ângulo bem fininho e poder encaixar melhor. Tira as rebarbas também. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o verde. Esse verde tá um pouquinho mais mole a massa, mas não tem problema. Vai encaixando bem direitinho. Vou tirar também as rebarbas para poder depois, na hora de redução, não deformar tanto o desenho, né? Agora eu vou colocar um pouco mais de azul na lateral, porque ainda tem um vão. E para eu fazer a triangulação, eu preciso que ele fique todo certinho. Porque se eu começar a triangular ele agora assim, ele vai criar um espaço ali que vai ficar ar, né? Então a gente vai completar aqui de azul e na outra lateral também. E agora é só ir ajustando, apertando, triangulando. Agora nessa parte de cima, que ainda não tá tão pontuda, eu vou colocar essa partezinha que a gente deixou separada. Vou botar em cima. E vou cobrir a parte de cima com um pouco de branco, para poder ele ter um brilho bem mais intenso nesse topo. Vou colocar agora esse tom nosso do lilás nas laterais para dar um contorno. Vou completar com azul na parte de cima do topo. E agora eu cubro um pouco mais com branco, porque eu quero mais brilho nessa parte de cima, então eu boto mais branco. E aí eu faço um acabamento com contorno azul
para que essa parte de cima seja realmente mais a parte mais azulada e embaixo tenha os tons mais quentes. E agora então eu cubro com branco para dar o acabamento final, porque eu quero que ele todo o contorno seja branco. Como fica uma partezinha funda, então eu vou preencher com um pouquinho de branco nessas laterais, puxo assim um pouquinho, só para poder ele preencher, ficar mais certinho o triângulo. E agora com os pulsos eu vou formando essa triangulação, né? Apertando no meio e puxando, apertando, puxando, para fazer a redução. Então agora a gente está nesse processo de redução, que aperta ao meio e vai, ó, quando tiver bolha, só dá uma cortadinha com a lâmina que sai o ar e volta a passar a mão para poder sair totalmente o ar e ficar tudo certinho, lisinho de novo, né? Então vai apertando o meio, vai do meio para fora, sempre para as bordas. Vai virando, se aperta de um lado, vira, aperta do outro lado, vira, até ficar bem certinho. A gente corta no meio, porque o meio sempre tá mais certinho, não tá deformado. E a gente tem essas duas partes aí, que são as bases, o desenho principal, de onde a gente vai agora construir todas as variações. Eu vou tirar essa rebarba, vou fazer uma variação agora aqui para vocês verem. Então, esse seria o desenho principal, né? Então, agora eu vou fazer uma variação, cortar o meio. Eu vou unir essas duas partes, desse modo. Aqui, como eu cortei torto, então eu vou ter que tirar essa rebarba para poder ficar bem certinho. A lâmina, ela é flexível, então ela às vezes na mão tem essa dificuldade, né, de sair muito certinho. Às vezes não sai tão certinho assim, mas tudo bem. Agora eu boto assim essa base para baixo, vou apertando as laterais para formar um novo triângulo a partir desses dois triângulos que a gente uniu. Então veja que agora ele vai formar um novo desenho. E a gente vai, a partir desse novo desenho, fazer essa variação, né? E vamos agora para um processo também de redução. Agora, você veja por que eu falei do verde e do azul ficarem em posições diferentes naquele caninho, né? Porque agora esse desenho do meio, a parte de cima fica mais roxeada, a parte de baixo fica um azulado e um verde numa composição mais bacana. Você vai ver agora aqui, ó, cortando o meio. Olha, tá vendo como fica? Ele tem essa brincadeira. Então, em cima totalmente roxo e embaixo uma brincadeira entre o azul e o verde. Agora a gente pode fazer essa outra variação. Une bem certinho nas duas bases, em cima e embaixo. Tira essa rebarba. Aqui a gente vai cortar algumas partes. E você vai poder ver como forma o caleidoscópio dessa pétala, dessa flor que fica muito bonita. Aí tá. Ajusta bem certinho. Agora a gente vai fazer a outra estampa com essas outras partes que
fizemos no comecinho, né? Então, agora a gente vai usar elas. Então, a gente vai passando o rolinho assim, em cada lado, para formar os quatro lados com ângulo de 90 graus, ficar quadradinho. Faz isso nas duas partes. Junta as duas partes, bem juntinho. Agora, a gente vai cortar o meio. Vamos agora juntar. Você pode colocar cor com cor ou pode colocar assim, eu acho assim mais legal, porque dá uma variedade interessante. E o pretinho no meio dá a sensação de continuidade. Agora a gente faz uma redução. E aí a gente tem um caninho para fazer uma estampa, uma composição, que fica muito interessante, botando um ao lado do outro, formando uma estampa bem legal. Agora, com essas outras duas partes que sobraram, a gente vai unir, juntando as duas partes, amassando mesmo. Um jeito para não deformar tanto, né? Senão o desenho fica tudo torto. Aqui a gente vai colocar um pouquinho de branco no topo para poder dar um brilho. Vou fazer assim um triângulo. E vou colocar diretamente aqui no topo. E agora eu vou puxar essa parte do verde para juntar no espaço do nosso triângulo branco, para que ele possa agora formar um triângulo. E vou fazer uma redução. Quando corta ao meio, olha que bonito que fica. Agora a gente vai fazer uma variação. Eu vou colocar essas duas partes, juntando, e vou formar um novo triângulo a partir desse. Coloco ele, essa parte de baixo embaixo, formando a base e apertando, pressionando para baixo e juntando na parte de cima, pinçando em cima e apertando embaixo para formar um novo triângulo. E vou agora dar uma reduzida. E quando corta, ele está dessa forma. Então, agora a gente pode separar uma parte. Vou usar essa daqui, para vocês verem que bonito que fica um caleidoscópio com essa estampa. Cortar o meio. Não, vou fazer já separado em 3 partes. Para um caleidoscópio de 6. Então, a gente separa em 3, junta os 3. E agora, eu vou cortar ao meio esses 3. E aí, quando eu junto, ele fica esse caleidoscópio bem bonito. Então, você vê que os tons do gradiente formam como se fosse um sombreado no meio, né? Então, dá uma sensação de 3D. Fica muito bonito se você fizer uma estampa toda assim, fica bem bacana. Dá esse tom de 3D.
E é isso, espero que vocês tenham gostado.